Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Sheila e no vídeo de hoje nós vamos montar então o nosso chinelo com esse aplique que eu ensinei no vídeo anterior e hoje nós vamos aplicar ele no chinelo. Olha como o chinelo ficou muito bonito, bem colorido, né? Um trabalho super leve, diferente, não machuca o pé, muito legal de usar e fica um detalhe todo especial, certo? Para a gente montar esse chinelo, nós vamos utilizar pérolas de 8 milímetros, fio acetinado, aqui eu tenho 3,5 metros, uma manta de strass, tá? São 3 tirinhas, né, de strass prata, fio de nylon número 35, tá? Milímetros. Vamos utilizar também a agulha número 6, tesoura e alicate. Eu já tenho aqui o meu aplique, né? Quem quiser saber como que eu fiz esse aplique, é só assistir o vídeo anterior. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês também, para ver como que a gente montou esse aplique, tá bom? Vamos iniciar então o nosso trabalho hoje. Eu já tirei a tira aqui do chinelo, tá? E para iniciar, nós vamos fazer essa partezinha aqui do fio acetinado, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio. Aqui na tira do chinelo, o meu trabalho, tá? Que é esse aqui bonito, eu vou colocar do lado de fora, né? Do lado direito da tira, tá bom? Então, sempre para vocês se guiarem, aonde tem a marca aqui da Havaianas, tá? É onde a gente coloca o aplique para que ele fique, então, harmônico, né? E fique bonito no chinelo, tá bom? Então, eu vou amarrar o meu fio acetinado, tá? Aqui nesse mesmo lado da tira onde eu vou colocar o meu trabalho, tá bom? Então, aqui eu vou amarrar bem próximo aqui do vezinho do chinelo. Eu vou fazer aqui uns 2 nozinhos bem apertadinhos. Vou pegar aqui o auxílio do alicate para puxar e para deixar bem apertado esse nozinho. Vou cortar aqui o excesso desse fio. E agora eu vou começar a enrolar esse fio, então, pra minha esquerda, tá? Eu só amarrei ele do lado direito, tá? Pra ele não aparecer, porque aqui eu vou costurar o aplique em cima depois, tá bom? E eu vou começar a enrolar esse meu fio, então, do lado esquerdo. Já vou passar aqui pro direito, vou enrolar mais uma vez aqui. E aqui eu já vou começar a colocar também a minha manta de strass. Eu vou segurar ela, ó, mais próximo do centro da tira, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos costurar uma tira de pérolas depois, tá bom? Então, eu vou segurar muito bem aqui a minha manta e vou começar a enrolar o fio por cima dessa manta, ó. E vou enrolando ele até o finalzinho aqui da minha tira, sempre cuidando para que a manta fique posicionada para o centro do chinelo, né, da tirinha do chinelo, e que aqui fique um espaço sobrando, tá? Então, eu vou ir enrolando assim, bem firme, até o final do chinelo. Ó, gente, vou seguir enrolando. Para facilitar aqui, eu cortei um pedacinho daquela minha manta, para ela ficar um pouquinho mais curta, daí ela não atrapalha, né, na hora de enrolar, senão o fio acaba enroscando nela a todo momento, né? Então, se ela tá mais curtinha, fica mais fácil pra gente poder fazer essa primeira parte do trabalho, tá? Então, a gente vai enrolando até o final. Lembrando que é para posicionar a manta exatamente dessa forma, tá? Deixando o espaço aqui para depois a pérola ocupar, que vai ficar dessa forma, ó. Então, a gente deixa um vão pro lado de fora, né, da tira, para depois a gente poder colocar a pérola costuradinha. Esse canal, ele tem o patrocínio da loja Nuance, então esses materiais que eu estou utilizando aqui para fazer esse chinelo e o chinelo Havaianas vocês encontram lá na Nuance, tá? Tô deixando todos os dados aqui na descrição desse vídeo. Agora eu vou cortar o pedacinho da manta que tá sobrando aqui e vou continuar até
o final aqui da minha tira para finalizar esse trabalho. Os materiais que eu estou utilizando também nesse vídeo, eu vou deixar também na descrição para que vocês possam acompanhar, né, os materiais. Eu vou seguir enrolando aqui bem firme até o final. Aqui eu vou cortar o excesso desse meu fio. E aqui eu vou dar um nozinho, que é aquele nó comum que a gente costuma dar de arremate, né? Só com um fiozinho, aqui na volta dessa partezinha aqui de baixo do chinelo, tá? Vou fazer isso umas 2 vezes, para que ele fique bem firme. Vou cortar aqui meu excesso, mas não tão curto, tá bom? Ó, gente, ficou dessa forma a parte inicial do nosso chinelo, tá bom? Aqui vocês não precisam se preocupar, porque daqui a pouquinho nós vamos costurar o nosso aplique aqui em cima e vai esconder essa parte, tá? Agora, nós vamos colocar a nossa tira de volta aqui no chinelo, pra gente poder continuar o nosso trabalho. Então, com o meu alicate de bico reto, eu vou pegar aqui nessa partezinha aqui do pino do chinelo, da tirinha, né? E vou empurrar pra dentro. E vou fazer isso com as 3 pontas dessa tira, tá? Os chinelos são bem macios, então é bem fácil de tirar e colocar a tira também, tá? Vou empurrar primeiro o fiozinho que tá sobrando e depois eu vou empurrar aqui o botãozinho, ó, e ficou tudo certinho o chinelo, tá bom? Agora, nós vamos costurar aqui o nosso aplique, então, que a gente já montou, tá? Ele é com rendas, embaixo ele tem feltro, então ele é bem fácil de costurar e muito leve. Então, inicialmente, eu vou empurrar aqui a minha agulha, né, para baixo da tira, com o auxílio do alicate de bico reto. Eu vou empurrar para baixo para poder esconder o meu nozinho e já posicionar a minha agulha para costura, ó, ficando dessa forma. Agora, eu vou subir aqui, mais ou menos em uma posição lateral, né, para mim poder iniciar a costura. Lembrando que o chinelo, ele tem esses detalhezinhos aqui na tira, tá? Então, a gente sempre coloca e posiciona a nossa agulha aqui no limite deles, tá? Nunca para fora, porque senão a tira pode rasgar e pode acabar estragando o trabalho. Então, desse detalhezinho aqui, a gente sempre costura pra dentro, tá? Nunca pra fora. Eu defino ele como um limite da costura, tá bom? Então, agora aqui vou mais ou menos, ó, posicionar pra ver onde eu quero que esse meu trabalho fique. Vou subir aqui com a agulha, tá? Embaixo. Tem umas partes aqui que tem cola quente, então pode ser que às vezes a agulha fica um pouquinho mais difícil de passar, aí vocês vão encontrando a partezinha mais fácil de passar a agulha, tá? Então, eu vou posicionar aqui e vou descer furando, né, do outro lado, ó, mais ou menos na mesma direção, né? Vou cuidando para pegar bem certinho embaixo aqui, para pegar a partezinha do feltro. Vou empurrar aqui a minha agulha, vou puxar com o alicate. Essa parte tem um pouquinho de cola quente, então ela ficou um pouquinho mais durinha. Vou puxar aqui, ó, e vou descer na minha tira do chinelo mais ou menos na mesma direção. Vou empurrar aqui. Vou puxar. Sempre com cuidado pro fio de nylon não enosar, né? Não enroscar em nada para não estragar o trabalho e depois no final a gente acaba vendo que ele ficou sobrando fio e não fica legal. Ó, já costurei aqui a nossa primeira parte. Agora, eu vou fazer um pontinho aqui pequeno. Vou passar por baixo desse fio, pro fio não ficar muito grosso. E vou fazer um ponto pequeno aqui e vou subir na minha tira do chinelo. Vou puxar a agulha. Vou apertar muito bem para o fio de nylon não ficar sobrando embaixo. E vou subir aqui no meu feltro, de novo, nesse aplique, para mim poder fazer mais um pontinho aqui. Ó, agora não tem cola, tá mais fácil de passar. Vou virar o chinelo e vou descer do outro lado aqui, ó, mais ou menos também na mesma direção, cuidando para não amassar o trabalho. Vou descer aqui para prender mais uma parte desse meu trabalho.
Vou puxar tudo muito bem. Vou cuidando aqui para não enroscar em nada, né? Para não estragar o trabalho. E vou puxar, ó, gente. Tô prendendo ele, eu vou cuidando embaixo para ver se não ficou nenhum fio aqui aparecendo, né? Sobrando, para não ficar depois machucando o pé, tá bom? Agora eu vou dar mais um pontinho aqui embaixo, de preferência os pontinhos embaixo não muito longos, tá? Porque o fio tá duplo e ele pode acabar machucando o pé. Então, eu vou empurrar aqui com a minha ajuda da alicate, a agulha pra cima do chinelo. Vou encontrar aqui a agulha onde ela subiu. Vou empurrar a minha agulha pra cima, vou puxar. E agora eu vou puxando aqui pra firmar o fiozinho de nylon. Como eu falei pra vocês, tem que ser sempre bem puxadinho pra não machucar o pé. Feito isso, agora eu vou descer aqui no meu trabalho, até pode ser na forma diagonal, ó, para não interferir, né, no trabalho e não acabar atravessando o fio de nylon por cima, para não ficar feio, né, senão ele vai repuxar e não vai ficar legal. Vou dar uma olhadinha aqui mais ou menos onde eu preciso descer, vou posicionar a minha agulha e vou empurrar para baixo aqui da tira do chinelo. Vocês sempre vão cuidando, tá, para ver se tá pegando na tira do chinelo. Vou puxar novamente, sempre cuidando para não amassar o trabalho. Vou puxar aqui e vou, ó, já prendi mais uma parte. Vou dar mais um pontinho aqui, não muito grande, embaixo da tira, né? Como eu falei para vocês, para não aparecer muito fio de nylon por baixo. Vou empurrar a minha agulha aqui para cima, vou cuidar para não enroscar nas rendinhas. Vou puxar novamente. E agora aqui também eu posso atravessar aqui o meu fio na diagonal para mim poder prender ele aqui de uma forma que não vai atrapalhar o trabalho e não vai estragar, tá bom? Já posicionei o meu fio aqui, agora eu vou descer novamente aqui na tirinha do chinelo. Vou ajeitar tudo muito bem, vou puxar para que ele fique bem firme. E agora aqui eu vou subir novamente na minha tira com um pontinho pequeno. Vou cuidar aqui onde minha agulha passar para não enroscar nas flores. Vou puxar muito bem. E vou ir pro outro lado. Quando tiver essa situação, para mim não atravessar o meu fio de nylon aqui por cima e acabar esmagando a florzinha, eu vou passar o fio por baixo dela, para mim poder passar aqui pro outro lado e aí acabar não amassando a florzinha, né? E deixando o fio de nylon escondido. Ó, gente, então agora eu vou descer com a minha agulha desse ladinho aqui. Vou empurrar para baixo, vou puxar do outro lado com o alicate. Vou cuidar aqui para não amassar nada. Ó. Vou subir aqui num pontinho pequeno. E aqui, eu subi bem no meio da flor, porque eu vou fazer um pontinho pequeno aqui para deixar ela um pouquinho mais amassadinha. Então, o meu último pontinho aqui, eu vou dar bem no meio dessa flor. Vou empurrar para baixo. Ó, gente, prendi essa última parte aqui desse meu trabalho. Olha como ele já deu um detalhe bem bonito no chinelo, né? Fica uma peça bem legal, bem diferente. E agora aqui, para não ficar essa parte aqui da tira do chinelo sem nada, nós vamos fazer aqui, ó, prendendo algumas pérolazinhas, tá bom? Então, eu vou pegar aqui as minhas pérolas, tá? Elas são número 8. Com a minha agulha, eu vou subir aqui na tira do chinelo. Vou colocar na minha agulha 3 pérolas. Dessas pink, elas são número 8. Na mesma direção da onde eu subi, eu vou descer do outro lado aqui da tira, tá? Vou puxar o fio
Ó, e vou prender as 3 pérolazinhas, tá bom? Agora, eu vou dar um espacinho aqui, vou subir na minha tira do chinelo, vou puxar muito bem para ficar bem apertadinho, vou colocar só uma pérola na agulha, e eu vou passar por dentro dessa pérolazinha aqui do meio, ó, vou passar a agulha aqui pelo meio, e aí eu vou juntar, ó, a pérolazinha que eu coloquei sozinha. Vou colocar mais uma pérolazinha e vou descer na minha tira na mesma direção da onde eu coloquei essa última aqui, tá? Então, vou descer na mesma direção, vou empurrar para baixo e vou puxar. Ó, gente, como ficou. Ficou tipo um X, tá? E assim eu vou ocupando espaço da tira, né? Vou bordando o chinelo. Vou colocar aqui mais uma fileirinha de pérolas. Agora, eu vou colocar na minha agulha só 2 pérolazinhas, tá? E vou também, ó, se eu subir nesse lado, na mesma direção do outro lado, eu vou descer com a minha agulha. Ficando assim, ó. E agora, eu vou subir aqui na minha tira pra mim poder finalizar e dar um nozinho, tá? Eu sempre deixo um espaço, tá, aqui, né? Pelo menos uns 2 dedos, 1 dedo e meio, e não costuro além desse espaço aqui, porque quando a gente pisa no chinelo, ele acaba aqui dobrando a tira, ó, e assim ela fica no limite e ela daí não estraga o trabalho. Se a gente borda até o final, quando a gente pisa, corre o risco do trabalho estourar, e aí acaba estragando, né, todo o trabalho que a gente fez. Agora que eu vou dar um nozinho de arremate por baixo aqui dessas pérolas que eu acabei de costurar. Dessa forma. Vou cortar aqui só um lado dos fios. Vou passar ele novamente aqui por baixo. Vou tirar a agulha e agora aqui eu vou amarrar esses 2 fios, né? Dando alguns nozinhos aqui para poder ficar bem fixo, né? Bem apertadinho esse trabalho que a gente fez, tá bom? Feito isso, vou cortar aqui o meu excesso do fio e esse ladinho aqui, ó, já tá costuradinho. Olha que lindo que ficou, gente. Não machuca, fica bem bonito o trabalho, tá? Para lavar, vocês podem só passar uma água aqui e deixar secando à sombra de preferência, tá? Agora, aqui do nosso outro lado, nós vamos costurar essas pérolas aqui, ó, que dão esse detalhe bem bonito desse ladinho da tira, tá? Então, nós vamos pegar aqui do fio de nylon, mais ou menos 1 metro de fio, 1,20 m. Vamos passar ele também duplo na agulha, tá? Para ficar mais reforçado. Eu vou dar aqui uns 2 ou 3 nozinhos no finalzinho desse meu fio duplo. Eu sempre puxo com um alicate que ele ajuda a deixar o nozinho bem fixo. Vou cortar o excesso e agora aqui na minha parte de baixo aqui da minha tira, eu vou passar aqui, ó, próximo dos strass, tá? Mais ou menos aqui no segundo strass, eu vou descer com a minha agulha de cima para baixo, vou puxar. E o nozinho, ele sempre fica por cima da tira, tá? Porque se a gente deixar na parte de baixo é onde vai o nosso pé e ele machuca. Então, o nó sempre fica por cima e a gente costurando, né, acaba escondendo esse nozinho, tá bom? Ó, eu coloquei o meu nozinho aqui, mais ou menos no meu segundo strass, e agora eu vou subir na minha tira. E ao invés de eu fazer o trabalho pra frente, né, subindo na tira, eu vou iniciar na parte de trás, ó, subindo aqui, e eu vou passar o meu fio de nylon por cima desse meu fio. Já explico o porquê. Vou deixar tudo muito bem apertadinho e ele vai ficar assim, ó. Vai ficar por cima mesmo do fiozinho. Vou puxar muito bem. Agora, eu vou colocar 2 pérolas na minha agulha.
tá? Todas são tamanho 8, tá bom? Vou mais ou menos aqui, ó, segurando o fio bem firme, vou mais ou menos aqui posicionar o espaço que elas vão ocupar, tá? Vou descer na minha tira, bem no limite aqui do espaço que elas vão ocupar. Vou puxar tudo muito bem e elas já vão se posicionar aqui do ladinho, ó, como fica. Agora, eu vou mostrar pra vocês por que eu costuro por cima desse fio aqui que eu enrolei, tá? Como essas pérolas, elas ocupam bem o limite aqui da minha lateral do chinelo, é muito fácil desse trabalho, se não for muito bem preso, de rasgar a tira e arrebentar, justamente por ele ficar bem nessa parte externa aqui do chinelo. Então, o que eu faço? Toda vez que eu costuro dessa forma, eu vou sempre dando pontinhos muito pequenininhos aqui, porém, quando eu faço o pontinho, eu sempre vou deixar o pontinho, ó, abraçando, né, ou aqui pegando em um desses fios aqui que eu enrolei, que aí é muito mais difícil desse pontinho aqui arrebentar, ou ele, né, passar pela tira e acabar soltando aqui em cima. Como as tiras da Havaianas, elas são bem macias, né, assim como a sola, elas são mais moles, então o fio de nylon pode, se puxado com muita força, passar por ela e acabar arrebentando o trabalho ou acabar soltando. Então, por essa razão, eu sempre passo os fiozinhos, né, por esse fio acetinado. Ó, vou mostrar aqui para vocês como que eu concluí, ó, a minha costura, ela é toda passadinha pelos fios, tá? Fica quase imperceptível, né, não machuca o pé, é mais para poder deixar o trabalho bem firme, tá? Então, nós vamos colocar aqui mais 2 pérolas na agulha. Novamente, eu vou posicionar elas aqui, ó, segurando o fio firme e posicionando as pérolazinhas, né, bem no limite, ó, para que elas não fiquem soltinhas. Eu vou posicionar aqui o espaço que elas vão ocupar e no limite aqui eu vou descer novamente com a minha agulha na tira. Vou puxar aqui do outro lado, ó, e prendi mais 2 pérolazinhas, tá? Novamente, ó, eu vou subir com a minha agulha do ladinho desse fio. Vou prender, né, passando por ele, pra ficar tudo muito bem firme. Vou colocar mais 2 pérolas na minha agulha. Sempre cuidando pro fio não enroscar, tá? Porque às vezes a gente acaba vendo que ele enroscou só depois que o trabalho tá pronto, e daí não vai ficar legal. Vou posicionar novamente as pérolas, vou descer na minha tira. E vou prender. Quem quiser fazer uma pérola por vez pode, tá? Só que vai ficar mais pontos embaixo aparecendo, né? Então, eu acho melhor colocar de 2 em 2, tá? Pra ficar menos pontos. Quem quiser colocar de 3 em 3, eu não aconselho, porque a do meio vai ficar levantada e não vai ficar bonito o trabalho. Então, o ideal é ou coloca uma por vez, ou que eu mais aconselho é 2 por vez para ficar melhor, né? Menos pontinhos. E 3, então, a do meio vai ficar levantada, não vai ficar legal. Quem quiser usar também a tamanho 6 aqui na lateral também pode ficar bonito, tá? Maior também não aconselho muito, porque daí fica muito grande o trabalho, a não ser que vocês façam uma tira de chinelo só com a manta de strass em todo ele e com as pérolas, daí pode usar maior também. Vou seguir aqui posicionando, então, as minhas pérolas e a agulha. Colocando aqui mais 2. Sempre deixando as pérolas muito próximas, tá? Uma da outra. Para ficar mais fácil a finalização do trabalho, tá bom? Então, mais 2 aqui. Vou posicioná-las bem pertinho.
Vou descer com a minha agulha aqui na tira, sempre cuidando para o fio não enroscar. Ó, gente, a gente tá chegando quase aqui em cima da tira, a gente continua colocando, tá? Mais 2 pérolas. Sempre posicionando elas bem pertinho, tá? Pra ficar mais fácil depois a finalização do trabalho, tá bom? Vou colocar aqui mais 2 pérolas, que elas vão dar, ó, bem certinho no V aqui do chinelo. Agora, eu vou subir aqui com a minha agulha. Bem próximo, né, da pérola última que eu coloquei. Vou puxar aqui muito bem. Vou colocar mais uma pérola. E aqui eu vou prender ela pra frente aqui. Pra mim, ó, deixar aqui o acabamento, né, e esconder aquela partezinha do fio que nós enrolamos bem lá no início do nosso trabalho. Então, aqui também eu vou descer com a minha agulha. Vou puxar aqui muito bem para ficar bem preso. E agora a gente vai fazer a finalização para que essas pérolas aqui fiquem todas juntinhas, porque elas estão separadas de 2 em 2. E ó, nós vamos juntar elas para que elas fiquem todas elas bem juntinhas, né? E aqui não fique a separação delas, tá? Então, eu vou passar aqui minha agulha por baixo da tira. Vou observar onde tá o meu fio. Vou passar minha agulha aqui por baixo da tira. Vou fazer um pontinho aqui embaixo para subir novamente a minha agulha na tira do chinelo. Ó, eu subi entre essas 2 pérolas aqui que eu coloquei por último. Vou puxar muito bem para não ficar fio de nylon sobrando embaixo, tá? E agora eu vou pegar a minha agulha e eu vou passar por dentro de todas essas pérolas aqui que eu costurei, tá? Então, vou passando aqui por dentro de todas elas, tá? Só por dentro das pérolas, sem eu precisar descer na tira ou prender elas de novo, tá? Só passando por dentro delas até lá no final do meu trabalho. Ó, gente, eu passei o meu fio de nylon por dentro de todas essas pérolas, tá? Não desci na tira, só por dentro mesmo das pérolas. Já estou com o meu fio aqui embaixo. Agora, eu vou puxar ele muito bem, para que todas as pérolas fiquem bem próximas uma da outra e fiquem bem presas, ó. Feito isso, eu vou descer na minha tira, bem próximo aqui da última pérola, e vou fazer esse fio, então, ficar preso aqui na tira do chinelo. Agora, mais uma vez, eu vou subir aqui na minha tira e agora eu vou amarrar. Então, esse trabalho, ele ficou... Então, esse trabalho agora, ele ficou muito bem preso, ó, super firme, tá? É muito difícil de arrebentar, porque ele tá passado, cada pérola tá costurada, né? E a gente passa mais o fio de nylon por todas, então fica um trabalho bem firme e muito bem preso. Aqui embaixo, então, eu vou dar um nozinho de arremate com o fio duplo por baixo aqui das pérolas. Agora, eu vou cortar aqui um dos fios. Eu vou passar cada fiozinho aqui, um para cada lado. E agora, eu vou fazer alguns nozinhos aqui para amarrar esse fio de nylon e deixar muito bem preso aqui embaixo, né?
para que não tenha problema de desmanchar. Esse chinelo, gente, vocês vão talvez fiquem com dúvida no valor, tá? Ele pode ser vendido a partir de R$80, tá? O custo das rendinhas não é muito alto, né? Vocês podem fazer com retalhinhos de fitas. Quem quiser também comprar as florzinhas prontas para fazer esse trabalho também pode, ou utilizar, né? Como eu utilizei alguns restinhos de material que eu tinha. Então fica um trabalho bem legal, tá? Dá para utilizar restos, dá para comprar flores prontas e assim vocês podem montar um trabalho bem bonito e sempre muito diferente, né? Gente, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se meu vídeo ajudou vocês, peço que vocês deem um like. Se quiserem deixar comentário, eu vou ficar muito feliz em ler. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que vocês se inscrevam. E eu volto com mais dicas nos próximos vídeos. Tchau!